Fala galera, tudo bom? Vamos acompanhar aí a entrevista do Eduardo Bandeira de Melo. Sensacional. Vamos acompanhar, espero que gostem aí. De papos muito bons, realmente eu nunca fui de fugir de dividida, e acho que não adianta nada você fugir também, acaba sendo pior, né? Tá aí o Mano e o Papa que são da área, que conhecem muito bem isso, né? Prazer falar com o Mano de novo, né? Prazer, Bandeira. Com o Papa, e prazer estar conhecendo o Kleber. Agora, eu fiquei com muita vontade de saber dessa história. Quando eu entrei aqui, vocês estavam comentando e depois vocês me contam. Então... Porra, Bandeira, a fama do Kleber você já conhece. Agora, até a gente, que é amigo dele há muito tempo, às vezes se surpreende com algumas histórias. O bicho não é fraco, não. Mas, ô Bandeira, que legal estar com você aqui. E eu queria, a primeira coisa que te perguntar é o seguinte. Você é o responsável aí por ter colocado as finanças do Flamengo em dia. Você é favorável à construção desse estádio para 100 mil pessoas? Aonde que é? É gasômetro, né? Eu não conheço Gasômetro. lá. Gasômetro. Pegou minha pergunta, Benja, me ferrou. Várias vezes a gente fazia isso no Fox Sports Rádio. Eu ia perguntar, o Mano fazia a minha pergunta. Aí tem que ser rápido. Relaxa. Ó, gente, eu acho o seguinte. Se esse edital que está aí na rua para concessão do Maracanã se confirmar, se for isso mesmo, não tem outro jeito. O Flamengo tem que partir para um estádio próprio, porque esse edital é simplesmente ridículo. Esse edital é totalmente nocivo aos interesses não só dos clubes, quanto ao interesse do contribuinte, que, afinal de contas, o Maracanã é um estádio público, né? É vergonhoso, né, esse edital que está na rua. Eu espero, sinceramente, que ele seja mudado, que ele seja reformulado. E quanto à localização... Mas explica um pouco, Bandeira, desculpa, explica por que é ridículo para quem não está no Rio de Janeiro e não está por dentro. Para começar, o prazo de concessão é muito pequeno, né? Enquanto eu estava lá na presidência do Flamengo, nós fizemos lá um business plan e chegamos à conclusão que o Flamengo teria plenas condições de administrar o Maracanã, mas administrando com segurança econômica, com segurança jurídica e com uma concessão de prazo longo. Essa concessão que está aí de 20 anos só não é suficiente para você ter um fluxo de caixa que garanta tudo aquilo que, inclusive, que você precisa fazer no Maracanã. Você tem que ter segurança econômica, segurança jurídica para investir naquilo que o Maracanã precisa. O Maracanã precisa ter um setor popular, um setor em que você possa abrigar as pessoas em pé, em que possa, inclusive, praticar preços mais acessíveis aí a uma boa parte da torcida do Flamengo. O Maracanã precisa de um acesso novo para os visitantes, um acesso dedicado para os visitantes. Você vê que toda vez que um clube carioca joga contra um clube de fora que tem uma torcida pequena, por exemplo, vai jogar Flamengo e Tolima no Maracanã. É bom lembrar desse jogo que foi 7-1. Mas jogando Flamengo e Tolima no Maracanã, quantos torcedores do Tolima trouxe ao Maracanã? Quantos torcedores do Tolima normalmente traz? O Tolima, o Independiente... Caiu o Bandeira aí. Tá caiu voltando. Bandeira. Acho que voltou. Opa. Voltou, Bandeira. Pode continuar. Então, normalmente, esse tipo de adversário traz muitos torcedores, muito pouco torcedor ao Maracanã. E você tem que dedicar um pedaço do Maracanã, que é mais ou menos de 10 mil torcedores, todo para eles. Então, se você tivesse um acesso dedicado para eles poderiam vir com 100 pessoas, com 200 pessoas, com 1.000 pessoas, e não teria problema nenhum. Você usaria o resto para a torcida do Flamengo. Então, esse é um investimento que precisa ser feito no Maracanã. Sem contar outras coisas. O Maracanã, ele passou por muitas reformas naquela época, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada, acabou ficando um estádio ineficiente. Tem muita intervenção que você precisa fazer no sentido de tornar o Maracanã mais eficiente, diminuir o custo operacional, até aumentando o conforto. Você pode fazer um projeto de eficiência energética. Tem muita coisa que você precisa fazer. Agora, para você ter segurança para investir, você precisa ter
prazo, você precisa ter condições. Por exemplo, o Botafogo é o concessionário do Engenhão, tem uma concessão longa. Agora, hoje, o Flamengo e o Fluminense são permissionários, a título precário. Isso não nos dá a condição de fazer nada do que precisa. E o edital para concessão do Maracanã tinha que ser um edital que levasse isso em consideração, até em favor do contribuinte, do dinheiro público. Né? O Maracanã é um equipamento que pode ser administrado pela iniciativa privada, no caso pelos clubes, desonerando totalmente o governo do Estado. E agora, com esse edital que está aí, não dá. Sem contar as excrescências que tem no edital, por exemplo, da exigência de uma quantidade de lugares permanentemente à disposição da autoridade concedente, que no caso é o Estado, né? E até com definição de quanto custa o catering para cada uma delas. Tem coisas absurdas, como, por exemplo, a possibilidade de ingerência do poder concedente, no caso, sobre o concessionário, até na definição dos executivos que vão trabalhar. Como é que você pode ter tranquilidade, como é que você pode garantir uma solução boa do ponto de vista financeiro e esportivo do Maracanã com um edital desse? Eu acho que isso daí poderia ser rasgado perfeitamente, a gente faz outro e começa a brincar de novo no ano que vem. Se você tiver uma condição favorável para o Flamengo assumir o Maracanã, e eu acho que é perfeitamente possível, inclusive nós fizemos tudo na nossa época, eu acho que o Maracanã pode ser o estádio do Flamengo, e sem prejuízo até de você pensar num estádio complementar. Né? Eu sempre gostei da ideia do estádio na Gávea, um estádio menor, para você abrigar os jogos. Hoje em dia o Flamengo não tem mais jogo de menor apelo, né? Mas tem a dificuldade, né, Bandeira, ali daquela associação do Leblon ali, que atrapalha sempre, né? Mas aquilo ali eu acho que dá para contornar, porque o projeto que muita gente tem na cabeça, na minha época até o Vrobel andou estudando isso, né, com arquitetos, e até conversamos com os moradores. Se você fizer um estádio pequeno ali para abrigar os jogos das categorias de base, o futebol feminino, né, que hoje cada vez mais é uma realidade, e um espaço para fazer shows, você tem ali uma área que é a área mais valorizada do Rio de Janeiro e que está degradada, né? Aquele lado atrás do estádio da Gávea, você está na zona sul do Rio, entre a Gávea e o Leblon, e é uma área que está degradada. Você pode valorizar, você pode revitalizar aquela área, e vai ser bom, inclusive, para os moradores. Tá? Mas tudo isso é uma coisa que tem que ser feita com transparência, né? Projetos estruturados, discutidos com a sociedade, com impacto ambiental, com impacto de vizinhança, tudo como deve ser feito. Né? Agora, com relação ao tal estádio do gasômetro, né, eu esperaria, faltam 11 dias para a eleição. Daqui a 11 dias a gente pode saber dessas promessas todas, o que é promessa para valer, o que é de verdade e o que é conversa fiada, o que é carruagem que vai virar abóbora. Então, a partir do dia 2 de outubro, acho que a gente vai ter uma ideia mais clara, né, do que efetivamente pode ser dado ao Flamengo, pode ser concedido ao Flamengo, e a partir daí, sim, você poderia trabalhar numa coisa também estruturada, que não se resolve em 15 dias, não se resolve em 2 meses. Né? Você planejar um estádio de 100 mil pessoas é uma tarefa de extrema responsabilidade, em que você tem que ver todas essas questões de impacto de trânsito, de vizinhança. Mas só sei de uma coisa, viu, Bandeira? Vindo do estado do Flamengo, o Maracanã fecha, o Maracanã acaba. Porque o Maracanã depende do Flamengo. Eu concordo inteiramente com você. Você pensando no interesse do contribuinte, você não pode jogar o Maracanã fora. Né? E o Maracanã é o estádio no mundo. Aconteceu isso no Pacaembu. É o estádio mais famoso do mundo e que está na melhor localização do mundo para um estádio de futebol. Aqui em São Paulo aconteceu isso com o Pacaembu. O Palmeiras tem o Allianz Parque maravilhoso, o São Paulo sempre teve o Morumbi, o Corinthians construiu a Neoquímica Arena, o Pacaembu agora ele foi privatizado, foi para uma concessionária, vai virar, já derrubaram o tobogã, vai ter um prédio ali de escritório, lugar para show,
E o campo, de vez em quando, vai ter um joguinho aqui, um joguinho lá. Amigos do Pois é. Kleber contra amigos do Edilson. Mano. Eu acho uma pena. Eu como carioca, que gosta muito de São Paulo, eu vou ficar com muita saudade do velho Pacaembu. Pode ficar. Algo, eu- inclusive, das duas o copinhas Benja. do Flamengo, as duas copinhas recentes do Flamengo ali. Né? Nunca vou esquecer do Pacaembu. O Benja, eu posso ser o primeiro a fazer a pergunta dos outros dois aí, rapidinho, só para... Você tá com medo, eu sei, o teu medo é que o Kleber e o Mano façam as perguntas que você ia fazer. Não, Você Você não deveria se ficar por preparou. último agora. Só Você- Eu por- quero aproveitar, você eu quero deveria ficar por aproveitar último. essa ideia, que eu queria aproveitar essa ideia da questão do estádio, que eu acho que a gente sabe, ele falou da questão de promessas e tudo mais. E ele, como político também hoje, eu queria perguntar para o Bandeira. Bandeira, o que a gente poderia fazer? Eu estou te perguntando, como ex-presidente do Flamengo, que eu até acho que a gente deveria ter uma união maior entre presidentes e ex-presidentes. Eu acho que a gente devia ter uma união até nessa questão da construção do estádio, uma unidade dentro do Flamengo. Eu não sei se você pensa assim também. E eu queria te perguntar, o que fazer? Você falou que a eleição é daqui a 11 dias. Talvez a gente tenha segundo turno, eu não sei. Como o Flamengo se resguardar para que a Caixa realmente vai vender esse terreno, vai negociar esse terreno? O que pode ser feito? Porque o que se fala é que a negociação está aberta com a Caixa e que a situação vai acontecer, que o Flamengo vai ter que negociar com eles, mas como botar isso no papel? Tem a possibilidade de não depender de eleição, como você falou? Olha, Papa, eu acho que a eleição é uma realidade, né? E você sabe, né? Você conhece bem o Flamengo, você conhece bem política, conhece bem o Rio de Janeiro, o Brasil. Você sabe que em período de eleição, esse tipo de situação se repete, né? Você tem sempre promessas mirabolantes que podem se cumprir ou não. Né? Faltam só 11 dias, né, para o primeiro turno. No primeiro turno, talvez nem tudo esteja resolvido, mas talvez alguma coisa. No máximo, você bota mais 28 dias aí, né? De qualquer maneira, é um período curto para se resolver questões tão candentes e tão complexas como... Ou seja, não tem como resguardar muito, né? No momento, eu não diria que você tem nada garantido hoje. Tá? Você precisa de decisões importantes vindo da Caixa Econômica, decisões importantes vindo da Prefeitura, né? E o próprio Flamengo, né, para botar esse projeto no papel, isso não é uma coisa trivial. E você tem várias possibilidades possíveis que podem acontecer, né? Qual o pedaço do terreno, de qualquer maneira, né, não é nada fácil. Agora, e pode mudar a questão do Maracanã também, com relação ao próprio governo, né? A questão do Maracanã é governo do Estado, né? Então, mas, infelizmente, com esse edital aí, eu acho que se tiver esse edital, eu acho até que o Flamengo deve participar do processo e tal, mas sabendo que aquilo ali vai continuar sendo uma coisa precária. Porque, afinal de contas, um estádio próprio leva um tempo razoável para ser construído. Você bota aí 2 anos, 3 anos, talvez, né? Na melhor das hipóteses. E você vai precisar continuar jogando no Maracanã, aí seja como permissionário ou seja com essa concessão precária, aí você tenta mudar isso, né? O governo do Estado pode ser que mude de mãos aí no ano que vem, né? Vamos torcer. Mano, faz tua pergunta aí pro ex-presidente Bandeira de Mello. Grande Bandeira, prazer falar contigo novamente, satisfação. Bandeira, com relação aí ao estádio do Flamengo, eu também acho legal o Flamengo tomar a rédea da situação aí e construir um estádio próprio, porque eu acho uma sacanagem muitas vezes aí o Flamengo e o Fluminense, que hoje teoricamente respondem pelo Maracanã, serem cerceados de jogar lá, porque o Vasco também numa dessa entra com uma liminar e acaba ferrando todo o processo até de recuperação do gramado. Eu acho que o Flamengo não depende nem do Vasco hoje e tampouco do Fluminense para poder ter a sua casa. Porém, Bandeira, você como um gestor do clube, que o senhor passou recentemente lá e praticamente ressuscitou o Flamengo financeiramente. O Flamengo entrou novamente nos trilhos depois da sua gestão. Fazer hoje um estádio, por mais que seja legal, e eu concordo plenamente, porque remete demais à década de 90, quando a gente tinha o Maracanã aí com 150 mil pessoas, o Morumbi com mais de 100 mil também, era um negócio bacana. Mas hoje em dia, as grandes arenas
elas são modernas, mas são estádios mais compactos, talvez cabendo até no máximo 50 mil. Não pode ser talvez um projeto deficitário para o Flamengo a longo prazo? Porque, é claro, hoje o Flamengo com o time que tem, todo mundo quer ver, mas uma dessa passa naquela entre-safra, que muitas vezes o time também não está tão competitivo assim, um estádio de mais de 100 mil pessoas aí para abrigar 10, 20, 30 mil pessoas, não torna-se talvez um risco também, ô Bandeira? Olha, mano, eu concordo que tudo isso tem que ser analisado, tem que ser colocado no papel. Mas hoje você vê, dificilmente você tem um jogo do Flamengo com menos de 50, 60 mil pessoas. Né? E vários jogos do Flamengo, você tem lotação esgotada no Maracanã e um monte de gente do lado de fora. Né? E um monte de gente que não consegue ser sócio-torcedor. Como é papo o nome daquela categoria mais alta, né? que é a que eu sou, né? Que antigamente era Paixão Mais, depois foi mudando de nome. Mas muita gente não consegue ir ao Maracanã mais. Então, se você tiver um estádio maior, eu não veria. Claro que tudo isso precisa ser estudado, né? Mas o meu sentimento é que não seria problemático para o Flamengo, não. Tá? Acho que até, em muitos casos, um estádio de 100 mil pessoas, de 110 mil pessoas, ficaria pequeno para a torcida do Flamengo. E essas arenas, eu concordo com você, que são as arenas da geração aí da Copa do Mundo, são arenas menores, mas você tem vários exemplos de estádio com mais de 100 mil pessoas aí pelo mundo afora, né? Você pega o Camp Nou lá do Barcelona, por exemplo, cabe bem mais do que isso e está sempre lotado. Né? E a torcida do Flamengo não vai sempre nos surpreender positivamente. Mas é claro, gente, sempre pensando no Maracanã. Né? O Maracanã, eu fui criado lá, eu tenho o maior carinho por aquilo ali, eu gostaria de ter aquilo para sempre. Cadê aqui? Oh, meu Deus do céu. Ô, Kleber Gladiador, faz sua pergunta pro Bandeira de Melo. O homem mais tranquilo. Olha o que virou, olha o mundo. De um lado, a paz, a serenidade, a tranquilidade de Eduardo Bandeira de Melo, mano. Sim. Do outro, Kleber, o gladiador. Primeiramente, parabéns, né, presidente, pelo teu trabalho aí à frente do Flamengo. Ele me ignorou, mano. Você viu? Ele me ignorou. Te deu um relo. Primeiramente, parabéns, né? O Flamengo, na minha opinião, realmente mudou de patamar depois da tua chegada no Flamengo. E uma pergunta que muita gente faz, né? A gente, né, até no chat ali dá para ver que muita gente se pergunta ali, como é que, né, um assunto muito delicado, mas como é que ficou a questão da tragédia, do acidente lá no Ninho, né, das famílias? Como é que ficou essa questão ou como é que tá essa questão? Olha, Kleber, essa questão do Ninho do Urubu foi a maior tragédia da história do Flamengo. Dificilmente a gente vai ter uma outra igual. Isso para mim sempre foi muito doloroso, porque eu conhecia boa parte daqueles meninos. Um mês antes eu estava botando medalha no pescoço deles, né, e tive assim a felicidade de completar as instalações definitivas do centro de treinamento, para onde eles já tinham se transferido ainda em dezembro de 2018. Né? Eu lembro até que houve um programa que nós fizemos aí com o Gustavo Benja, que estava humano, que nós discutimos toda essa questão. Eu quase fui expulso do clube, inclusive, porque falei isso, né, que as instalações estavam prontas já em uso em dezembro de 2018. Mas isso não quer dizer, eu repetindo o que eu falei na época, que eu esteja acusando ninguém por isso. Não sei exatamente o que aconteceu, mas o fato é que é uma tragédia que vai nos marcar para sempre, e a mim particularmente, porque eu sempre fui assim um fã, um acompanhador permanente das categorias de base do Flamengo, desde que eu era muito pequenininho. Agora, com relação à questão das indenizações das famílias, né, isso daí eu nunca tive nenhuma ingerência sobre isso, porque quando aconteceu a tragédia eu já não era mais presidente. Quem fez essa negociação não fui eu nem ninguém da minha equipe. Eu acho que até hoje isso está caminhando, não sei exatamente em quanto tempo vai se resolver totalmente, né? Houve um processo de desgaste muito grande
do Flamengo, da imagem do Flamengo. Isso, claro, que me preocupa muito, vai preocupar sempre. Agora, quando a gente fala nesse episódio, né, o que me vem à cabeça imediatamente são aqueles meninos que eu conhecia lá que, infelizmente, nunca vão voltar, né? Perdemos para sempre. Ô, Bandeira, quem vai ser o campeão da Copa do Brasil para você? Fala a Flamengo. verdade. Hã? Não, assim você sabe que eu sou imparcial, né? Não, mas você tá falando com o coração ou com a razão? Não, eu sempre falo com a razão. Olha, não, E basicamente é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado aí.